crianças, tudo bem? Bom, nós estamos falando das revoltas emancipacionistas, aquelas revoltas que trazem pela primeira vez a ideia de ruptura, de separação entre colônia e metrópole, que a palavra independência entra no vocabulário aqui da colônia, certo? Se você não viu o primeiro vídeo introdutório, eu sugiro que você pause agora esse vídeo e volte para assistir o vídeo em que apresentei para vocês o contexto geral dessas revoltas emancipacionistas. Porque agora nós vamos falar da primeira grande revolta emancipacionista, chamada Inconfidência Mineira. Bora lá ver? Então, quando a gente fala de Inconfidência Mineira, nós estamos falando da segunda grande revolta mineira por conta da cobrança abusiva de impostos e por conta da fiscalização. Acontece que a primeira delas faz parte da categoria nativistas. Foi aquela revolta de Vila Rica, na qual os mineradores pistolaram por conta da criação da Casa da Fundição. Mas o objetivo daquela revolta era muito específico: acabar com a Casa da Fundição. Agora não. Agora vai aparecer uma revolta bem mais ampla, que vai ter como palco em 1789 a região das Minas Gerais. Minas Gerais. Certo? E aqui eu preciso que você tome o primeiro cuidado, porque você olha para essa data aqui, esfrega as mãozinhas e fala: prof, agora eu se consagro. Essa Inconfidência Mineira, ela tem ligação direta com a Revolução Francesa. Até o ano bate, certo, prof? Não. A Inconfidência Mineira, tecnicamente, ela acontece antes da Revolução Francesa. Se a gente fosse entender as influências externas da Inconfidência Mineira, as influências não podem passar pela Revolução Francesa. As influências externas aqui podem ser situadas em dois elementos. Primeiro elemento externo à Inconfidência Mineira se chama Iluminismo, as ideias das luzes. Iluminismo, tá? As ideias das luzes. E aí você vai me perguntar: Nicolás, mas como que essas ideias das luzes chegam em Minas Gerais? Simples, através da elite letrada que tem acesso aos textos escritos do iluminismo, certo? Tem acesso aos filósofos iluministas. Ou através da elite intelectual que vai até a Europa estudar e quando volta traz as ideias e os livros, certo? É assim que as ideias iluministas chegam em Minas Gerais. E tem um exemplo prático que vai influenciar a Inconfidência Mineira, que é a independência dos Estados Unidos. Independência dos Estados Unidos, que, como eu te disse no vídeo anterior, ela funciona como exemplo para todas as outras independências da América, pelo fato de ela ter sido pioneira, tá? Então, essas são as influências externas. Isso é o alheio à região das Minas, certo? Só que a Inconfidência Mineira, ela tem duas grandes causas internas, dois grandes motivos diretos aqui dentro do Brasil. Quais são as causas que vão funcionar como estopim da Inconfidência Mineira? Primeiro, a cobrança da derrama. Cobrança da derrama. Tá? A derrama, que não era um imposto, era uma forma de cobrar impostos atrasados por parte de Portugal, chegou na fase da cobrança compulsória. Ou seja, a Intendência das Minas estava cobrando, invadindo as casas e cobrando a derrama daqueles que não pagassem, daqueles que não conseguissem completar as suas 100 arrobas de ouro anuais para a coroa, certo? E isso começou a deixar os mineradores inquietos. Por quê? 1789, final do século XVIII, a quantidade de ouro já não é aquela maravilha. Lindos da minha vida, ouro não é plantinha. Ouro, ele não nasce em árvore, ou seja, o ouro ele vai acabando com o passar do tempo. Nós estamos num momento em que a mineração já entrou em declínio. E a mineração entrando em declínio significa que o lucro de Portugal diminui.
que Portugal faz? Portugal fortalece a cobrança de impostos. O que por um lado faz sentido, porque Portugal precisa arrecadar, até por conta do Tratado de Panos e Vinhos e da crise econômica que Portugal se meteu. Só que por outro lado, isso é crônica de uma morte anunciada. A probabilidade de BDM igual vai da merda, é muito grande, porque Portugal fiscaliza e Portugal cobra imposto cada vez maior, sendo que a condição dos mineradores pagarem cada vez menor. E não é que eles não vão pagar porque eles são caloteiros, porque eles não querem pagar, porque são rebeldes. Eles não vão pagar porque o ouro está acabando, porque a quantidade de ouro já está cada vez menor. Você achar 100 arrobas de ouro ao longo de um ano, naquele momento, é quase impossível, tudo bem? Então, por isso que o atrito se torna cada vez mais evidente. Portugal fortalece a fiscalização e, ao mesmo tempo, os senhores cada vez têm menos condição de pagar. E tem um outro elemento que faz parte do contexto da Inconfidência Mineira, que foi a revogação do alvará de manufaturas. Revogação do alvará de manufaturas. O que acontece aqui? Durante a Era Pombalina, 1750-1777, houve uma permissão por parte do Marquês de Pombal de que fossem produzidas manufaturas aqui na colônia, certo? Só que enquanto o Pombal foi primeiro-ministro do rei Dom José, esse alvará funcionou. Só que Pombal não era muito bem visto pelas cortes portuguesas. Até pelo fato do Pombal ter sugerido para o Dom José transferir a sede do governo para o Brasil, enquanto ele tomasse conta de Portugal. Nicolás, mas não, calma, quem veio para cá foi Dom João, não tem nada a ver, tá? Mas o Marquês de Pombal, em 1760 mais ou menos, sugeriu para o rei Dom José, que é o avô do Dom João, que trouxesse a sede da corte para o Brasil e viesse para o Brasil, enquanto ele, Pombal, tomaria conta de Portugal. Isso não foi aceito pelo Dom José não veio para cá, e isso, de certa forma, queimou o filme do Pombal. Pombal foi visto pela elite portuguesa como um golpista, que queria mandar o rei para o Brasil para dar um golpe e se transformar no rei em Portugal. O que não fazia parte do projeto pombalino. Pombal não era um gênio, mas também não era bobo a esse ponto, e também não era golpista, certo? Pombal não tinha intenções de se transformar em rei. Quando a Dona Maria a Louca, ou Maria Viradeira, como é chamada em Portugal, ascende ao cargo de regente, de rainha de Portugal, em 1777, o Pombal ele perde o cargo de primeiro-ministro e a Dona Maria revoga essa permissão de manufaturas, num caminho oposto ao do Pombal. Enquanto o Pombal, de certa forma, pretendia desenvolver a colônia para que esse desenvolvimento enriquecesse a metrópole, a Dona Maria, mais arraigada às ideias do antigo regime, pretendia reforçar o pacto colonial. O que isso significa na prática para os mineradores? Isso significa que, com a revogação do alvará de manufaturas, toda manufatura aqui na colônia deveria vir da metrópole, o que automaticamente aumenta o preço das manufaturas. Traduzindo tudo isso aqui para fechar esse primeiro bloquinho, você tem a fiscalização cada vez maior no momento em que a quantidade de ouro é cada vez menor, e ao mesmo tempo a obrigatoriedade das manufaturas virem de Portugal, o que aumenta o preço das manufaturas. São esses os dois grandes pontos de divergência entre mineradores e coroa portuguesa. Até aqui tudo bem? Pois bem, todos os atritos que a gente acabou de descrever começam a colocar basicamente um cabo de guerra entre os mineradores e a coroa portuguesa. Então, se alguém te perguntar quem são as grandes personagens da Conjuração ou da Inconfidência Mineira, é basicamente uma disputa entre a elite mineradora, e a coroa portuguesa. E aqui que vem a questão do nome da revolta, que eu quero que você preste atenção.
A Inconfidência Mineira, ela pode ser apresentada para você como Inconfidência ou como Conjuração Mineira, tá? E os dois nomes estão igualmente certos e podem ser usados basicamente como sinônimos. Mas se você parar para pensar, existe uma pequena diferença semântica de sentido que você quer dar quando você chama de conjuração e quando você chama de inconfidência. O que aconteceu aqui? As cabeças da Inconfidência, da conjuração, foram os membros dessa elite mineradora, tá? Foram ricos mineradores descontentes com a fiscalização e com o controle metropolitano, que começaram a conjurar, que começaram a articular um movimento, certo? Então, o nome conjuração, ele é basicamente uma descrição que diz: a elite mineradora incomodada começou a articular uma forma de melhorar a sua condição e quebrar esse abuso por parte de Portugal. Já o nome Inconfidência traz dois elementos. Primeiro, o nome Inconfidência traz um pouco de uma ideia de maldade por parte dos mineradores que estavam revoltados com Portugal e traíram Portugal. Uma inconfidência é uma traição, tudo bem? Só que ao mesmo tempo, o nome Inconfidência vai contar um pouco do que aconteceu no próprio movimento, porque o movimento sofreu uma inconfidência, o movimento sofreu uma traição. Quer ver? Essa conjuração é uma conjuração que obviamente ela é escondida. Ninguém vai sair contando: é o seguinte, a gente vai causar, hein? Aí vai chegar a hora de pagar, nós não paga, hein? Ninguém vai sair contando isso para todo mundo. Esse movimento, o movimento que se dá, obviamente, por baixo do pano, que se dá escondido, certo? As elites mineradoras reunidas clandestinamente começam a articular a conjuração. E é aí que aparece o ponto mais interessante. Quais são os objetivos da Inconfidência Mineira? Os objetivos da Inconfidência Mineira estão relacionados basicamente a 4 pontos importantes. Primeiro objetivo, e esse é o mais importante de todos: a Inconfidência Mineira tinha um objetivo inicial que era não pagar a derrama. Nunca perca de vista esse objetivo. A Inconfidência Mineira tinha como objetivo principal o não pagamento da derrama. Eu me atrevo a te dizer que se eles tivessem conseguido não pagar a derrama por vias legais, através de uma negociação, esse movimento não saía do lugar, não acontecia mais nada, tudo bem? E aqui a gente volta naquele elemento que eu te contei no vídeo inicial a respeito das revoltas emancipacionistas. Elas não são guerras de independência. Olha o objetivo principal. O objetivo principal é um objetivo claramente local, um problema dos mineradores, certo? Mineradores que não querem pagar a derrama. E aí eles começam a articular o como fazer para não pagar a derrama. Basicamente, o movimento se resumiria em: vai chegar o dia de pagar e a gente não vai pagar. Fechou? Fechou. Todo mundo fechou com o movimento. Vai chegar o dia de pagar e a gente não vai pagar. Mas alguém levantou uma bola. E a bola foi: tá, e se obrigarem a pagar mesmo assim, o que a gente faz? Porque a gente tá falando que não vai pagar, nós é macho, nós é forte, nós não paga. Show! E se Portugal mandar pagar, o que a gente faz? É nesse momento que aparece a ideia de independência. Mas repare, e aqui a ordem das batatas altera completamente a fritura, que a independência é o objetivo principal. O objetivo principal é não pagar a derrama, tá? Aqui aparece também a ideia de independência de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Sim, não como objetivo principal, e sim como CIPA. Lembra, emancipacionista? Então, a gente não quer pagar a derrama. Se mesmo assim mandarem pagar, a gente proclama a independência. E junto com a independência, a gente proclama a república. Ou seja, a Inconfidência Mineira é o primeiro movimento da história do Brasil a usar a palavra república, a defender a ideia de república, assim como a ideia de independência. Tá? Tem mais um objetivo,
que é o fim do monopólio comercial e a possibilidade de produção de manufaturas de novo na colônia. Tá? Então, o último objetivo, perdão, é a permissão de produção de manufaturas. Ou seja, é um objetivo claramente econômico e um objetivo claramente elitista. Aliás, isso é muito importante que você perceba. Todos esses objetivos da Inconfidência Mineira são objetivos de fortíssimo teor elitista. Nenhuma mudança social foi proposta pela Inconfidência Mineira, tá? A Inconfidência Mineira, inclusive, defendia a manutenção da escravidão nessa nova república. Manutenção da escravidão. E aqui começa a aparecer no Brasil uma discussão iluminista dessa época. Enquanto a gente fala em liberté, fraternité e égalité, a gente fala em escravité. Ou seja, para uns é liberté, para outros é se lasquer e tá tudo bem, certo? A elite mineradora não tem a menor pretensão de promover uma mudança social. A Inconfidência Mineira, ela não tem nenhum programa social ou popular envolvido. É uma revolta da elite para beneficiar a elite. Lembra o que eu te falei? O objetivo principal é não pagar a derrama. Se isso tivesse dado certo, o movimento parava aí, tá? Pois bem, eles articularam esse movimento. Eles fecharam o movimento, eles conjuraram. Mas teve alguém que foi lá e abriu o bocão. Quem abriu o bocão? Joaquim Silvério dos Reis. Um desses conjuradores foi lá na Intendência das Minas e negociou a primeira delação premiada da história do Brasil. Joaquim Silvério dos Reis dedurou todos os parça, certo? E em troca pediu o não pagamento dos seus impostos. Sim? Ou seja, esse movimento ele foi traído por Joaquim Silvério dos Reis, certo? Quando se dá a traição por parte do Joaquim Silvério dos Reis, os líderes foram presos. Todos os líderes do movimento foram presos pela coroa portuguesa, certo? Todos foram presos. Só que boa parte desses líderes foi simplesmente exilado do Brasil. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, inclusive o Tomás Antônio Gonzaga vai parar na África e vai desenvolver a literatura africana. Tem uma série de paralelos com a literatura aqui que você vai estudar em outros momentos, certo? A questão é, a maior parte dos líderes foi simplesmente preso e exilado. Mas teve um que se deu meio mal. Os líderes foram presos. Mas teve um que se deu muito mal nessa história, que foi o único que morreu. Quem que morreu? Quem morreu se chama Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, certo? Tiradentes, que foi executado dia 21 de abril de 1792. E aqui vem um ponto que o vestibular gosta de te perguntar a respeito da Inconfidência Mineira. Os líderes foram presos, mas só um foi morto. Quem é esse cara que foi morto? Tiradentes era o grande líder do movimento? Não. Tiradentes era o mais rico de todos? Não. Tiradentes era o mais pobre de todos? Não. Tiradentes era o mais famoso de todos? Talvez. Mas Nicolás, mas o que ele tinha de famoso? A profissão dele. Se eu gostasse de trocadilho infame, eu te diria que esse cara estava na boca do povo. Por quê? Ele era um profissional liberal, além de minerador. E ele tirava dente, ele arrancava dente. Naquele tempo, se você tivesse problema no dente, você não ia no dentista fazer o tratamento de canal. Você chamava Joaquim José da Silva Xavier, ele arrancava seu dente.
Por isso ele era conhecido como Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Todo mundo conhecia Tiradentes, certo? Ele tinha ligação, ele tinha apelo popular por conta desse conhecimento que toda a vila tinha em relação a ele. Lembra da questão do exemplo que eu te falei no vídeo da revolta de Vila Rica? Felipe dos Santos foi o exemplo, certo? Portugal precisava de um exemplo. Portugal precisava de alguém para ser o boi de piranha. Portugal precisava de alguém para mostrar, ó, quem desafia a autoridade metropolitana se dá mal, hein? Sobrou para quem? Para Joaquim José da Silva Xavier, que foi executado dia 21 de abril de 1792. Tá? 21 de abril, que por sinal é feriado por conta dele. Certo? Acabou Tiradentes. Eu não usei a palavra herói, eu não usei a palavra mártir, eu só te disse que ele era o mais conhecido, aquele que era melhor para servir de exemplo e que foi executado por Portugal. Acabou a vida dele, só que com o passar do tempo, essa morte do Tiradentes começou a ser explorada pela história. Como? Quando se proclama a República no Brasil, a República nasce de um golpe, a República nasce de uma quartelada, a gente vai ver isso em algum momento, tá? E a República precisava de alguém para legitimar essa quartelada, para legitimar esse golpe. Precisava de alguém que tivesse ligação, tanto com aqueles que deram o golpe, exército, quanto com o povo, para criar essa ideia de República. Precisava-se de um herói da República. Qual foi o primeiro movimento da história do Brasil a falar em República? Inconfidência Mineira, certo? E Tiradentes morreu de uma forma trágica. Ou seja, eu posso construir em cima dele a imagem do mártir, da pessoa que morreu em prol de um ideal. Embora esse ideal não era bem dele, Tiradentes não era um grande idealista da República. Tiradentes fazia parte de um movimento que queria não pagar os impostos e, se pá, estabelecer a independência e a República. Só que ninguém sabe disso. Se passaram 100 anos, acabamos de proclamar a República, todo aquele fervor do novo momento, euforia de um novo momento histórico, de um novo momento político, uma nova forma de governo, chupa Portugal, tchau Bragança, adeus Dom Pedro, viva a República. Precisava de um herói. Quem servia para herói? Tiradentes. É aí que começa a construção da imagem do Tiradentes. Construção da imagem do Tiradentes. Ele não sabe disso. Ele estava mortinho da Silva, ó, certo? Começa a se construir a imagem do herói. E Tiradentes é colocado na posição de mártir da República. E é colocado de uma forma bem singular, com os braços abertos, um cabelo comprido e uma barba, certo? Uma imagem que se aproximava muito de Jesus. Sim, a pessoa que morreu pela República, a pessoa que deu a vida pelo Brasil, tá? E aí essa imagem ela foi mudando ao longo da história, porque Tiradentes de certa forma se presta para o papel de herói camaleão, aquele que vai mudando de acordo com quem conta a história. Quando os militares caem lá no início da República das Oligarquias, a imagem do Tiradentes militar não serve mais, certo? E se precisa de uma imagem de Tiradentes popular. E aí começa a ideia do Tiradentes como alguém que era pobre. Mano, Tiradentes não era pobre, Tiradentes tinha escravo, Tiradentes tinha terra, Tiradentes era minerador e profissional liberal. Não era o mais rico, mas também não era pobre, como se diz, certo? Aí aparece Tiradentes de novo no regime militar, no século XX, fardado, certo? De novo, mártir da República, mas aquela imagem de Jesus Cristo tinha colado. E aí começam as aberrações. Tiradentes fardado de cabelo comprido e barba. Em que planeta você vai ver um militar de cabelo comprido e barba? Você percebe como há uma construção em cima desse personagem? Tiradentes não era o líder, não era o mais famoso, não era o mais importante. Só que foi o exemplo que Portugal precisava para mostrar que não podiam contestar a ordem metropolitana. A partir dessa execução, a construção do herói de Tiradentes. Isso o vestibular pode te perguntar. Se alguém te perguntar em que deu a Inconfidência Mineira, não deu em absolutamente nada, não deu em rigorosamente nada. Os líderes foram presos, o traidor não conseguiu o que ele queria, mas não foi preso, ele conseguiu só se safar da cana, certo? Mas em todo caso, o movimento flopou miseravelmente. Só que ele é o primeiro movimento que fala em independência e que fala em república. Alguém pode pegar esse gancho e pensar numa coisa mais estruturada, mas esse é assunto para o próximo vídeo. Certo? Tchau, tchau, obrigado, até o próximo vídeo.